Que a bendita graça e paz de nosso Deus seja acrescentada na vida de cada irmão e irmã que neste momento vai dedicar um período do seu tempo para juntos meditarmos na santa palavra de nosso Deus. Eu gostaria de ler no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 1, escritura essa que queremos basear na nossa rápida meditação, e eu tenho certeza que ao final deste áudio as bênçãos de nosso Deus terão sido acrescentadas sobre a sua vida, sobre a vida de sua família e também sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. São Lucas, capítulo 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Uma outra tradução de São Lucas 17 diz assim: e Jesus disse aos discípulos: é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai da pessoa por meio de quem estes escândalos acontecem. Seria melhor que esta pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um destes pequeninos a tropeçar. Amado irmão e irmã, nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade nesta civilização caída. O último povo, com a última mensagem, tentando posicionar o último eleito dentro deste corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja do tempo do fim. Por conta disso, o diabo tem tentado, de todas as formas, torcer, acrescentar, tirar, perverter, interpretar, aplicar mal, deslocar cada escritura e também os fundamentos, os pilares, os quais a igreja cristã foi estabelecida, pilares esses ensinados pelos santos profetas de Deus e os apóstolos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2. Por isso o Senhor Jesus nos enviou Malaquias 4 para tomar a fé desse povo que está aqui vivendo na última hora e restaurar para a fé que os nossos pais, os apóstolos, tiveram na totalidade da palavra. E nós queremos, com a ajuda de Deus, meditar nesses poucos minutos em um desses pilares que o diabo tem mais investido contra a igreja cristã, a verdadeira igreja cristã, espalhada nos 4 cantos dessa terra em suas minorias. A Bíblia está nos dizendo, em São Lucas 17, que seria melhor a morte de uma pessoa afogada no fundo do mar com uma pedra amarrada a seu pescoço, do que esta pessoa viver tendo feito tropeçar um dos pequeninos de Deus. Isso que nós estamos lendo na palavra é isso mesmo, essa é a verdade. Seria melhor a morte, seria melhor a pessoa partir desta forma, afogada, com uma pedra amarrada em sua garganta, em seu pescoço, do que ela em vida fazer tropeçar um destes pequenos. Que escândalos viriam, o Senhor Jesus nos alertou. É inevitável que eles aconteçam. É impossível que os escândalos não venham. Eles virão. De todas as formas, eles aparecerão. Mas ai daqueles por meio de quem esses escândalos acontecem. Nós estamos vivendo em dias que dentro da igreja, assim chamada cristã, o condenado não é o que causa o escândalo. O condenado é o que denuncia o escândalo. A Bíblia está dizendo que a pessoa pela qual o escândalo vem seria melhor que ela morresse afogada no fundo do mar com uma pedra amarrada em seu pescoço do que este escândalo que veio através dela fazer tropeçar um dos pequenos do Senhor. Mas nos dias que nós estamos vivendo, as coisas se inverteram.
A pessoa que estão querendo jogar para o fundo do mar é aquela que está denunciando os escândalos. A palavra escândalo, no grego, escandalô, significa colocar uma pedra diante de uma pessoa cega, ou seja, fazer a pessoa tropeçar, planejar algo para que a pessoa caia, tomar atitudes que leve a pessoa a cair, a tropeçar. E esse é o significado da palavra escândalo. Jesus diz: isso é inevitável, isso é impossível de evitar, isso vai acontecer, escândalos vão acontecer, mas ai daqueles por meio de quem esses escândalos acontecem. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para um rápido pensamento. Sabendo que isso é inevitável, sabendo que isso é impossível de evitar, que os escândalos acontecerão, e que a palavra escândalo quer dizer fazer tropeçar, inclusive existe uma escritura que diz que Jesus é um escândalo, porque ele é a pedra de tropeço, né? Que fez as pessoas tropeçarem. No caso, os incrédulos, os rejeitadores da pedra de coroa, tanto nos dias de Salomão, como nos dias que nós estamos vivendo, esses mesmos espíritos estão rejeitando essa pedra de coroamento que tem vindo em nossos dias. Mas aqui no texto, está tratando-se de alguém que, de alguma forma, causou algo que haveria possibilidade de fazer os pequenos de Deus tropeçar, os pequenos de Deus cair, os pequenos de Deus falhar. Ai daquele! Melhor seria que ele estivesse no fundo do mar com uma pedra amarrada em seu pescoço. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, no versículo 3, Jesus disse: olha, tomem cuidado, olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Você veja que tudo tem um contexto dentro do que Jesus está falando. Ele começa falando de escândalos, logo ele fala de arrependimento, logo ele fala de perdão. E eu gostaria de falar, nesses poucos minutos que nós teremos, que um arrependimento verdadeiro, um arrependimento real, um arrependimento aceitável, ele é o maior de todos os escândalos. Existe uma equação. Um escândalo, um erro cometido, mais o arrependimento daquele erro é igual a um escândalo maior. E permita, pode parecer um pouco confuso, mas eu peço a você que me dê um pouquinho da sua atenção. Eu tenho certeza que se nós apontarmos as Escrituras como queremos fazer, isso vai ajudar o seu coração e a sua alma a sair deste áudio um melhor cristão, uma melhor cristã. Quando nós olhamos para os homens pecadores da Bíblia, e talvez o mais famoso deles seja o rei Davi, você sabe que o rei Davi, na segunda parte do livro de Samuel, quando a Bíblia fala que Saul tinha sido morto e que Davi tinha sido escolhido rei por Judá e depois por Israel, e ele estava vivendo a melhor fase de sua vida como rei. Então, num dia em que os capitães estavam na guerra, a Bíblia diz que Davi acordou tarde e que ele não foi à batalha. E isso é uma coisa muito exclusiva do texto, porque nós não temos um outro registro de que as pessoas de Israel, os soldados de Israel, estivessem na batalha, que o rei não estivesse junto. Muito pelo contrário, se você junta o livro de Samuel em todas as batalhas, Davi sempre estava presente, porque você sabe que esse é o papel de um líder. O líder não é aquele que manda alguém fazer. O líder, ele é o homem que faz e convida os outros a participar, mas ele está fazendo. É o que Davi era, um líder. Então ele estava com a
espada empunhada em sua mão, em seu cavalo, na guerra, e todos que viam seu rei, viam que seu rei era exemplo do que fazer na batalha. Mas neste dia, Davi não foi para a batalha. E você conhece já essa história, eu quero passar por ela rapidamente, que quando ele se levanta já tarde e ele vê do terraço Betseba tomando banho nua, e aquela cobiça entra em seu coração, e você sabe todo o processo a partir daí. Ele manda chamar Betseba, ele tem relações com Betseba. Algumas traduções dizem que foram mais de uma. Outras traduções, principalmente da Septuaginta, né, aponta que quando Betseba entra no templo, ela está dentro do seu ciclo menstrual. Então, ele comete uma série de pecados. Era um período que aquela mulher não poderia entrar no templo. Então, ele adulterou, ele mentiu, ele termina sendo um homicida, destinando pela mão de Joabe o marido de Betseba para a batalha, para que fosse morto e ele pudesse tomá-la como esposa. Se nós colocarmos na balança, o que Davi cometeu foi um escândalo. Um rei de Israel cometer tal coisa. Mentiroso, assassino, adúltero, maquinou, fez toda uma série sem ter um pingo de consciência, visto que o marido daquela mulher era fiel à porta do rei, como você pode ler ali no livro de Samuel. Quando isso acontece, você lembra que a Bíblia diz que todas as nações saberão o que Davi fez. Preste muita atenção nisso, irmão. Se hoje nós sabemos que Davi é isso, e isso para mim comprova a autenticidade da Bíblia, porque você pega qualquer livro no mundo escrito por reis, pegue os escritos de Marco Aurélio, de Júlio César, por exemplo, líderes romanos, lá não está contado os erros deles. Lá não está contado suas falhas. Muito pelo contrário, lá está a grandiosidade das suas administrações e das suas estratégias de batalha. Mas quando você toma a Bíblia não poupa ninguém. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, mas ele foi um mentiroso quando mentiu acerca de Sara. Você pega um Jacó, ele é o príncipe da casa de Deus, mas ele também foi um suplantador. Você pega Adão, um filho corrupto de sua irmã Brana. Você pega Jeremias, teve suas falhas. Você pega Ezequiel, teve suas falhas. Você pega João Batista, a Bíblia diz, ele apontou o Messias e logo ele estava em dúvida se aquele era o Messias mesmo. A Bíblia não ocultou isso. A Bíblia deixou registrado isso. Você pega um Davi, ele é um rei incomparável. Por isso considerado o maior rei de Israel. Mas a Bíblia não escondeu as falhas de Davi. Como não escondeu as falhas de Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra por sua desobediência, porque a pressão do povo fez com que você, com seu nervosismo, aplicasse mal a palavra. Então o que a Bíblia diz é, todas as nações saberão o que Davi fez. E hoje o Brasil sabe, os Estados Unidos sabe, a China sabe, a Rússia sabe. Aonde tem uma Bíblia Sagrada, as pessoas sabem o escândalo cometido pelo rei Davi. Um homicida, adúltero, que maquinou o assassinato de um de seus braços direitos para sustentar o adultério que fez com a mulher dele e mentiu para que pudesse sair impune disso. Isso, sem dúvida, foi um escândalo. Por isso, irmãos, nós temos um Deus que é justo. É o que disse o profeta de Deus, irmão Brana, na mensagem Influência. Alguns ministros acham que passarão impune do que fazem, mas vocês não passarão impunes. Inclusive ele disse, será duas vezes mais rígido o julgamento sobre eles, rigidamente julgados pelos seus atos. Deus não deixa ninguém passar impune. Então, quando lemos a linda história do rei Davi e sua conquista, sua perseguição, sua volta por cima, lá também está registrado o escândalo de sua vida. E o que acontece? Davi se arrepende. Davi, quando confrontado com o profeta do dia,
ele se arrepende. Ele disse: caia eu na mão de Deus, não dos homens. E você vai ver que o arrependimento de Davi é tão grande, que o arrependimento dele é tão escandaloso, que ninguém mais tem coragem de falar a Davi sobre o seu pecado. Eu quero que você, amado irmão, em nome de Jesus, abra o seu coração para isso que o Espírito Santo está dizendo a você. Quando um homem de Deus, e ele tem que ser de Deus, comete um escândalo, o arrependimento dele é um escândalo maior ainda. O seu grito, o seu choro, o seu clamor, a sua angústia, o seu quebrantamento de arrependimento é tão evidente, tão real, e aquilo é tão angustiante que ninguém mais tem coragem de falar de seu pecado quando possamos ver quão escandaloso foi o seu arrependimento. E aí você sabe que Davi perde a sua família. Tome os filhos de Davi, histórias de assassinato, incesto e por aí vai. Um atrás do outro. E o salmo que nós conhecemos, o salmo do perdão, o salmo do arrependimento, Salmo 51, quando Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Hoje nós vemos alguns homens que, quando querem justificar seus escândalos, eles falam: veja, Davi também pecou, Davi também cometeu adultério, Davi também mentiu, Salomão também, mas você já ouviu alguns deles se arrepender como Davi se arrependeu? O arrependimento dele ser um escândalo maior do que foi o escândalo de seu pecado? Pelo contrário, hoje nós temos visto homens que só tiveram a bondade de se apresentar um perdão diante das pessoas, não por amor à palavra, não por amor à Bíblia Sagrada, não por amor às suas próprias almas, mas por amor ao dinheiro, por amor ao ego, por amor à sua fama. E escute-me bem o que estou te dizendo, irmão, isso não é um caso em particular. Isso entra ano, sai ano, isso não é uma coisa só do Brasil também, isso é uma coisa a nível mundial, aonde o diabo está tem isso. Não é um arrependimento por amor à sua alma. Não é um arrependimento por amor à palavra. Não é um arrependimento por amor ao evangelho de Jesus Cristo. É por amor ao dinheiro, amor ao status, amor ao ego. Por isso, o arrependimento destes não é mais escandaloso do que o escândalo de seu pecado. Deus ama o arrependimento, mas ele ama o verdadeiro arrependimento. Ele chegou a dizer, lá no livro de São Lucas, no capítulo 15, no verso 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus ama o arrependimento. Se você toma a sua Bíblia, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, a Bíblia diz, lá no versículo 9, versículo 10, quando a Bíblia diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Agora, tem uma coisa no arrependimento, irmão, e por isso eu quero seguir nesse tema, de que o arrependimento é um escândalo, de que o arrependimento é um grito maior do que o grito do pecado. Que quando você vê uma pessoa arrependida, de verdade, e o preço que essa pessoa paga em seu arrependimento, por amor à sua alma, não por amor ao dinheiro, não por amor ao status, não por amor a ego, por amor à palavra, por amor à sua alma.
Porque, como diz Charles Spurgeon, em um dos seus sermões mais importantes lá na Igreja Metropolitana, eu poderia citar o Mombrana também, na Mensagem de Perdão, você não pode se arrepender de seus pecados a menos que você olhe para a cruz. Você vai olhar para a pessoa que você feriu, você vai olhar para aquela coisa que você fez contra si próprio, contra Deus, mas nada se compara ao arrependimento de uma pessoa que se depara com a cruz. Diante da cruz, a cruz te leva para um verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento, quem tem que te dar é Deus. Viu? Deus não concede arrependimento a algumas pessoas. Por isso, elas têm arrependimentos de olhos secos. Nenhuma lágrima cai de seus olhos. Nenhuma lágrima cai do seu coração por aquilo que fizeram. Não lhes dói, não lhes traz tristeza, não lhes traz angústia. É um arrependimento que Deus ignora. Fazem tropeçar com seus escândalos, eles deveriam recompensar isso com um arrependimento tão escandaloso quanto, ou mais escandaloso do que o seu próprio pecado. Mas por que isso não sucede? Porque Deus não lhes concedeu arrependimento. Você sabe que a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 17, que Esaú não achou lugar de arrependimento. Embora ele buscou com lágrimas. Mas ele não tinha dentro dele um local onde o arrependimento se encontrava, onde ele pudesse ser sincero no seu arrependimento. Isso não existia. Isso não estava ali. Por isso, arrependimento é uma coisa que Deus tem que conceder. Eu posso te provar isso pela Bíblia. Atos capítulo 26, no versículo 20, quando Paulo está falando com o rei Agripa, ele disse: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Irmão, grave essa escritura. O arrependimento, ele é seguido por obras. O arrependimento é algo seguido por obras, porque a palavra arrependimento quer dizer metanoia, quer dizer mudança de mente. Veja, se uma pessoa diz que se arrependeu, mas os atos dela após esse arrependimento é no mesmo estado de consciência em que ela cometeu aquilo, ela não se arrependeu. Porque arrependimento quer dizer mudar de rota, mudar de pensamento, mudar de mente. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, irmão, aquela pessoa primeiro se arrepende, quer dizer, ela muda de mente. Se ela levanta da água e sai com o mesmo tipo de mente, ela não se arrependeu. Arrependimento é uma mudança. Arrependimento é uma conversão, é de rota, uma mudança de rota. Então, é o que Paulo está dizendo a Agripa, fazendo obras dignas de arrependimento. E repito, quero mostrar pela Escritura, Deus tem que te conceder arrependimento. Porque senão, seremos como Esaú, procurando lugar para se arrepender sem achar. Você pega a sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, preste atenção, e recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem a vida, eles não podem se arrepender. Eles podem estar dentro da igreja, eles podem estar com a mensagem na mão, eles podem estar com a Bíblia na mão, mas eles não acham lugar para arrependimento. Porque, repito, Deus tem que conceder arrependimento ao coração deles. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. E ao Senhor, ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade.
É Deus que tem que conceder arrependimento. Deus deve ceder arrependimento. As pessoas que você vê ter um arrependimento de olhos secos, tem algo muito errado, irmão. Tem algo muito errado. O arrependimento é uma coisa tão triste. O coração fica tão pesado, o coração fica tão quebrantado, que quando aquela pessoa pede o perdão do seu arrependimento, aquilo é tão chocante, aquilo é tão escandaloso, que ninguém que vê aquilo tem coragem de se lembrar a falha daquele irmão, a falha daquela irmã. Mas hoje, nós vemos determinados tipos de arrependimento que não são obras dignas, como disse Paulo a Agripa, que os gentios que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Você pode tomar a sua Bíblia, lá no livro de São Mateus, no capítulo 3, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão. No versículo 5, São Mateus, capítulo 3, versículo 5, você vai ler a mesma escritura, essa mesma passagem em São Lucas, capítulo 3 também, mas aqui eu quero ler no livro de São Mateus. Então, no versículo 5, São Mateus, capítulo 3, versículo 5, e então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, veja só que sermão batismal era esse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é seguido por frutos, por obras. A obra de que aquela pessoa se arrependeu é o que João Batista disse: vocês estão fugindo. Produza frutos dignos de arrependimento, se é que Deus permitiu vocês estarem arrependidos. Atos capítulo 11, versículo 18. Escute bem o que a Bíblia diz, meu amado irmão e irmã. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus deu o arrependimento para a vida. O arrependimento tem que vir de Deus. O local de arrependimento tem que vir de Deus. E quando Deus permite que aquela pessoa se arrepende, o arrependimento dela é tão marcante, tão chocante, aquilo é tão gritante, é tão escandaloso, que ninguém mais tem coragem de falar daquele pecado, daquele irmão, daquela irmã. Eu quero chamar a sua atenção que quando o profeta de Deus se referiu na mensagem Orgulho à escritura de São Lucas, capítulo 7, lá no verso 36, quando a Bíblia fala que aquela mulher viu Jesus na festa, na casa de Simão, e que ela olhou para Jesus e viu que Jesus estava descalço, os seus pés estavam sujos, que ninguém tinha lavado seus pés, e ninguém tinha perfumado seu pescoço, ninguém tinha jogado o manto sobre a sua cabeça, você conhece a história. Ela foi lá, gastou os seus investimentos comprando um perfume, um unguento, como disse o irmão Brana, vindo lá da Rosa de Saron para ungir a Jesus Cristo. E quando ela chega ali, o irmão Brana, na mensagem Orgulho, do dia 7 de agosto de 1955, do parágrafo 86 ao parágrafo 89, o irmão Brana diz por 4 vezes que aquela mulher, quando chegou aos pés de Jesus, e ela não tinha com que lavar os pés, Deus abriu uma fonte de lágrimas. E esta fonte foi o arrependimento. Aquela mulher tinha muito que se arrepender.
Mas para se arrepender, ela tinha que ser sincera, ela tinha que achar lugar de arrependimento. E ela estava no lugar certinho, que era aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, quando chegou ali, Deus abre aquela fonte e aquelas lágrimas de arrependimento caem e ela começa a lavar os pés de Jesus Cristo. E quanto mais água precisa, mais água escorre em seus olhos. E aquilo era o arrependimento que ela estava tendo diante do próprio Deus em carne humana. Quando termina, Jesus vira para aquela mulher e disse: Você, filha, todos os seus pecados, ou como diz uma outra versão bíblica, todos os seus negros pecados te são perdoados. Por quê? Porque ela achou lugar de arrependimento. Ela produziu fruto de arrependimento. Ela tinha uma obra digna de arrependimento. Deus deu a ela esse lugar. E quando ela encontrou esse lugar, foi tão escandaloso o que ela fez, que o próprio Simão olhou e disse: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que quem está lavando o pé dele é uma prostituta. A minha pergunta é: como é que será que ele sabia que ela era prostituta, hein? Era um escândalo o que ela estava fazendo. Uma mulher entrar na festa de um dos homens mais ricos da cidade era uma coisa escandalosa, mas o arrependimento é escandaloso. Você acha que você acha que aquela quantidade de lágrimas que saiu dos olhos daquela mulher foi um choro quietinho? Foi um choro moadinho num canto? Aquilo foi um escândalo. Aquele arrependimento foi sincero, foi verdadeiro, não era de olhos secos. Era um arrependimento sem nada a perder. Ela precisava de se arrepender naquele momento. Ela tinha achado o lugar de arrependimento. Sem dúvida, seus pecados eram escandalosos. Sem dúvida, as coisas que ela cometeu eram de escândalo, sem dúvida. Mas seu arrependimento foi mais escandaloso ainda. Ali, diante do Senhor Jesus Cristo, produzindo frutos dignos de arrependimento. Eu quero ler uma mensagem, você, meu irmão, minha irmã, crente da mensagem. Na mensagem Que Fostes Ver, do dia 1 de outubro de 1959, eu quero que você preste muita atenção nas palavras do servo de Deus, o irmão Branham. E essas palavras não foi simplesmente lá no ano de 59. Essas palavras são para mim, são para você. Que fostes ver, 1 do 10 de 59, parágrafo 45. Preste atenção. Se sua mensagem foi tão surpreendente, de então, que sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou, falando de João Batista. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. Preste atenção. E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro de igreja. Está me ouvindo, irmão? Preste atenção. O membro de igreja sente que não tem nada de que se arrepender. Ele ouve o sermão, ele pode ouvir este áudio aqui, e ele vai terminar isso aqui dizendo: acho que eu não tenho do que me arrepender. Bom, vamos continuar lendo? E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro de igreja. O membro de igreja sente que não tem nada de que se arrepender. E quando essa pessoa ou o povo chega ao ponto, veja só, de achar que não tem nada de que se arrepender, você está numa condição mais grave. Você está numa condição mais grave, embora sendo um membro da igreja. Você está numa condição mais grave do que o pecador na rua. Quando aquela pessoa chega ao ponto em que ela diz: eu não tenho do que me arrepender, ela é pior do que um bêbado na rua, do que um drogado, do que um assassino, do que um pecador na rua.
Parágrafo 47, porque a Escritura diz, no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse, ela estava nua, desgraçada, miserável, cega e não sabia. É a condição de uma igreja que acha que não tem que se arrepender. Isso que eu digo, irmão, isso que às vezes, olha, irmão, você sabe, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que você entende quando você lê essa escritura? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá, Provérbios, capítulo 9, verso 10. O início, o começo da caminhada de sabedoria com Deus é o temor de Deus. Por isso, cada dia que passa, eu duvido mais de alguns revelados que nós temos dentro da mensagem. Porque se um homem não tem temor de Deus, que sabedoria esse homem tem para te passar? Que sabedoria esse homem tem para me passar? Este homem vê uma coisa dentro da mensagem, vê que o profeta disse isso, vê que tem mensagens que diz isso, mas por causa de ego, para não perder o seu posto, de algum título que ele tente defender, ele prefere chamar isso de diabo. Ele prefere chamar isso de coisa do diabo do que aceitar a verdade. Você acha que um homem desse tem temor de Deus? Se ele não tem temor de Deus, como é que ele pode ter sabedoria? Como é que ele pode falar sobre revelação? Se nem a sabedoria ele tem, porque a Bíblia me ensinou que o princípio, o primeiro passo da sabedoria é o temor de Deus. São difamadores, mentirosos. Como é que uma pessoa assim pode ser uma sábia do Senhor, pode ter a sabedoria de Deus para ensinar quem quer que seja, muito mais a tão gloriosa revelação que Deus nos entregou através do seu profeta? Agora, nós achamos que Deus pode revelar a uma pessoa que não teme a Deus. Ela acha que ela não tem que se arrepender. Ela acha que ela não tem que ir ao altar, porque é um ministro, porque é um pastor, seja quem for. É a noção de que pastor não peca, a noção de que ministro não pecam. Quando são mentirosos, difamadores. E eu estou te dizendo isso aí com propriedade, viu, meu irmão? Com propriedade. Que sabedoria, que revelação tem-se a se passar quando o princípio da sabedoria é o temor de Deus? Que temor de Deus é esse? Não tem temor de falar da palavra, não tem temor de falar da mensagem, não tem temor de dizer que o irmão Branham é metade falso, metade verdadeiro, não tem temor de acrescentar a palavra, não tem temor de tirar da palavra. A Bíblia diz que quem acrescentar, quem tirar a sua parte será tirado. Eles não têm temor da palavra de Deus, eles acrescentam, eles tiram, eles interpretam, eles aplicam mal. Eles dizem que o irmão Branham errou. Sai um homem que não participa de seus companheirismos, eles chamam de diabo, lança sombra, mentem, difamam. Que sabedoria! Qual é a revelação que alguém assim pode ter se o princípio da sabedoria é ter temor de Deus? Ter temor de Deus é o princípio, é o primeiro passo da sabedoria. Que sabedoria que é essa? Então eles acreditam que eles não têm do que se arrepender. Eles acreditam que eles não têm que pedir perdão. Eles acreditam que eles não têm que ir ao altar. Por isso, irmão Branham, quando aquele homem se encontrou com ele, disse: irmão Branham, eu sei que tudo isso que o senhor prega é a verdade, mas se eu pregar isso, eu vou ser expulso da minha organização. O irmão Branham disse: eu prefiro comer bolacha, molhar a bolacha na lagoa, a pregar a verdade, do que estar assentado na mesa de tais companheirismos, comendo do bom, do melhor, recebendo dinheiro, sabendo que estou comprometendo a verdade. Mas eles não, eles preferem comprometer a verdade e permanecer com os seus postos, cargos, com seus egos, com seus dinheiros. Que temor é esse? Que temor é esse? E vira e mexe, chega algum
santo de Deus para me dizer assim, irmão, você não tem temor de dizer isso? Eu ter temor de dizer a verdade? São alguns desses que têm temor, tem que ter temor de mentir ao povo e mentir às pessoas. Tem que ter temor de rasgar a mensagem, temor de rasgar a Bíblia, temor. Não é quem denuncia o escândalo, não, é quem comete o escândalo. Não é quem aponta, opa, você vai tropeçar nisso aí, não. É quem colocou a pedra de tropeço. Se levanta alguém, seja no norte, seja no sul, seja no centro do país, quando começa a pregar a verdade, a primeira coisa que eles fazem é jogar uma pedra de tropeço, é jogar sombra. Porque aquilo vai contra o que eles carregam no bolso, em seus bancos. Aquilo vai contra o carro que eles dirigem, aquilo vai contra o impériozinho que eles criaram e querem levar o seu nome nos logotipos, banners, thumbnails e por aí vai. Isso é temor? Isso é o temor de Deus? Como alguém assim pode nos dizer o que é a revelação? Como alguém assim pode nos dizer o que é a profundidade de Deus, se para começar na sabedoria de Deus tem que se ter temor deste Deus? Tem que se ter temor de sua palavra. Isso vale para líderes, isso vale para membros. Nunca vivemos num tempo em que as pessoas, membros de igreja, estejam tão sem temor como os dias de hoje. Você não vai no culto? Sabe que seus irmãos estão no culto? O que você faz? Você fica no computador, você fica na novela, você fica mexendo no celular, você fica de conversa. Irmão Branham disse, eu seria um miserável se eu estivesse numa cidade e soubesse que os meus irmãos estão reunidos e eu podendo estar lá não estou. É porque as pessoas não têm temor. Elas não têm temor de Deus. Elas não têm temor dos irmãos, elas não têm temor de pastor, de verdadeiros pastores. Quando elas ouvem algumas advertências, elas se sentem ofendidas, chateadas. Elas perderam a noção do que é temer a Deus. Mas graças a Deus, Deus exige respeito. E o respeito começa por respeitar a sua palavra. É o que eu digo a você. Não respeita um homem que não respeite a Deus. Ele não respeita a palavra, eu não respeito. É o que aquele homem disse ao irmão Branham, se você quiser pode entrar, mas a sua religião fica aí fora, o seu Jesus Cristo fica aí fora. Irmão Branham diz, qualquer local em que Jesus Cristo não seja respeitado e que ele não possa entrar, eu também não entro. E há muitas igrejas que a mensagem não é respeitada, que a Bíblia não é respeitada, que Jesus Cristo não é respeitado. E nós estamos lá. Nós estamos lá. Essa é a sabedoria. Por isso, eu repito o que disse o profeta. Irmãos, está no tempo de nós termos uma matança geral de nós mesmos. Irmos ao altar, morrermos a nós mesmos e voltarmos a ter o temor de Deus, que muitos de nós só temos anos de mensagem, mas até agora não experimentamos o que é a sabedoria de Deus, porque para começar, nem temer a Deus nós tememos. Vai no culto, se dá. Trabalha para Deus, se dá. Produz para Deus, se der. Isso é temor de Deus? Esse é o temor? Vai de qualquer forma, como quer, quando quer. Isso é o temor de Deus? Nós precisamos é de nos arrepender. Não à toa, o irmão Branham disse, a classe de pessoa que é mais difícil se arrepender são membros de igreja. E se você acha que não tem do que se arrepender, parágrafo 46 da mensagem que fostes ver, 1º de outubro de 1959, você está no estado mais grave do que um pecador ali na rua. Você está no estado laodiceiano, nu, desgraçado, miserável, cego e não sabe. Parágrafo 48. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível. Se ele fosse pobre, seria horrível. Nu, horrível. Mas não sabendo, essa é a parte lastimável. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém o deixa irrequieto. Eu espero que isso te deixe irrequieto mesmo. De toda a minha alma. Que você já tenha desligado esse áudio já há tempo. Porque quando nós falamos, irmão, pode ver, quando nós falamos sobre arrependimento para crentes, o semblante deles fecha.
Eles ficam nervosos, irritados, eles levantam e vão beber água. Eles levantam e vão para o banheiro. Quando é a coisa que está sendo dita para colocá-los no céu. Quando é a coisa que está sendo dita para colocar eles na glória, eles terem um verdadeiro arrependimento no altar de Deus, de verdade, que seja um escândalo como seus pecados foram um escândalo. Não olhos secos. Profeta irmão Brana, deixa eu te contar uma coisa. O irmão Brana viu um movimento da Igreja Batista que parece movimentos da mensagem de hoje. E eles colocaram alguns hinos e alguns marketings em jornais e revistas dos dias do profeta, e eles tiveram um movimento tão grande, e foi um sucesso em número de pessoas que você não acredita. E aquilo saiu nos jornais, e o irmão Brana esteve lá, e sabe o que o irmão Brana viu? Viu aquele jovem chorar. Eles choravam, eles rolavam no chão. E quando o pregador ali foi chamar as pessoas para o altar, para aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, o profeta de Deus disse que olhava na cara deles e eles estavam mascando chiclete no altar. Você acha que isso é um arrependimento? E eles saíram dali com o pregador dizendo para eles que eles eram salvos. Não, meu irmão, você não está salvo. Viu? Escute bem. Você não está salvo até que você se arrependa e produza frutos de arrependimento. Seja você um membro da igreja, um tocador, um pastor, um ministro, o papa, o bispo, seja você quem for. E há pessoas que hoje, que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém o deixa irrequieto, eles se levantam. Parágrafo 49. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento, aquelas pessoas da igreja, eles disseram, olha aqui, temos por pai Abraão, não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados saindo no deserto. Irmão, não mudou nada, hoje é assim também. Eu tenho tantos anos de mensagem, eu sou amigo de fulano de tal, como se isso fosse pesar diante de Deus o fato de seus pecados não terem sido colocados no altar. Estes grupos iletrados não denominacionais, não precisamos de nenhuma de suas gritarias e comportamento, pois temos por pai Abraão. Assim, iria essa mesma mensagem cegar a igreja hoje. Se você perguntasse a uma pessoa rapidamente, você é um cristão? Diz sim. Rapidamente dirá, a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Um deles dirá, bem, eu sou metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou qualquer igreja a que por acaso estão afiliados, o que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta, você ainda precisa de arrependimento. E arrependimento abala as pessoas, elas acham que não precisam disso. E está na hora de nós começarmos a ser abalados dessa forma, porque revelação nenhuma vai funcionar, terceira puxada nenhuma vai funcionar em pessoas que nem se arrependeram. Elas não conseguem, com lágrima nos olhos e coração quebrantado, olhar para os seus pecados e sentir dor, tristeza, estarem contristados por aquilo que fizeram. Irmãos, Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque cruzar a linha da misericórdia é não achar lugar para arrependimento. São palavras do Mombrana isso. O profeta disse, o dia que você cruzar aquela linha de misericórdia, você continuará na igreja. Você continuará vindo aos cultos. Mas nunca mais um sermão no mundo vai mexer com você, vai entrar no seu coração, vai te levar para o altar. Nosso problema é que nós temos muito ego. Eu creio que está na hora de nós chegarmos a ser ninguém. Como disse o irmão Brana na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Ser ninguém. Chegar ao ponto em que somos menos que nada. E o irmão Brana disse na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o dia que você achar que você é mais que nada, nesse dia você está acima de Deus. E começar a nos arrepender daquilo que nós pensamos ser os pecadinhos que permearam nossas vidas.
Você ainda precisa de arrependimento, e arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disso. Eu sou diácono, eu faço certas coisas na igreja. Isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. Aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos como causou então. Porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai Abraão, eles dizem hoje, bem, quero que você saiba, sou um membro de certa congregação. E João disse, mas está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E está vindo com a pá em sua mão, e limpará a eira, e queimará a palha, e recolherá o celeiro. Não admira que Jesus tenha dito, não houve homem nascido como ele. A razão por que João fez isso é que ele era a pessoa especial. Eu quero ler aqui no parágrafo 61. Você não pode deixar de ser o que é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser um pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu salvador. Ninguém vai no inferno porque bebe, porque fuma, porque prostitui, porque mente. Ele não pode ir para o inferno por causa disso, porque ele nasceu assim. Ele já nasceu falando mentira. Mas quando chega o tempo de se arrepender e ele não se arrepende, é isso que o lança ao inferno. Você se recusa a tomar o caminho certo, você manda a si mesmo para o tormento, você manda a sua própria alma para seu destino eterno com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno, ele nunca mandou e nunca mandará. Então escute o que ele disse no parágrafo 61 da mensagem que fostes ver. Você não vai para o inferno porque você é um pecador, você vai para o inferno porque você não se arrependeu. E arrepender não é chegar diante de uma pessoa e dizer assim, viu? Perdão, desculpa aí. Desculpa o que eu fiz. Isso não é arrependimento. Arrependimento causa dor. Arrependimento fere. Arrependimento tem um peso. Arrependimento é um escândalo. Se você não ouviu nada do que eu disse até agora, eu quero que você ouça o que o profeta disse na mensagem Ele Cuida e Você, do dia 21 de julho de 1963. Preste muita atenção nisso. Quando o irmão Branham está falando sobre arrependimento, eu quero ler mais duas mensagens. Quero ler essa daqui e uma última mensagem. Então, se você não me deu atenção até agora, por favor, abra bem os seus ouvidos e ouça o que o profeta de Deus vai dizer para nós nessas duas mensagens. No parágrafo 63, como eu gostaria que isso entrasse no seu coração, tanto essa como a próxima que nós vamos ler. O irmão Branham diz assim, eu penso que uma das coisas que segura o nosso povo de ser curado é a falta de confissão. A falta de confissão. É a falta de uma confissão sincera. Preste atenção. Agora, por exemplo, isto pode soar um pouco ruim, mas eu não quero dizer isso desta maneira. Mas, olhando para minha esposa sentada aqui, se eu saísse por aí hoje e colocasse os meus braços ao redor de uma outra mulher e fizesse amor com ela, e eu saberia então, depois que eu fizesse aquilo, que eu estava errado, muito errado. Agora, naturalmente, o meu consolador não me deixaria fazer isso, vem? Mas eu quero dizer que se eu fizesse, se acontecesse que fizesse isso ou qualquer coisa parecida a isso. O irmão Branham, ele está colocando diante de nós uma hipótese que se ele tivesse adulterado, se ele tivesse feito amor com outra mulher que não fosse a sua esposa, como ele está dizendo aqui, preste atenção que ele vai dizer para nós qual o caminho do arrependimento.
Então, eu sei que a primeira coisa era dizer para minha esposa antes que eu pudesse dizer para Deus, perdoa-me, porque eu pequei contra ela. Se você vem ao altar e recorda que você tem uma dívida, você se lembra que você deve algo a alguém, vá e acerte aquilo primeiro, antes de você oferecer a sua dádiva. Então, eu tenho que chegar a ela. E eu creio que a confissão também é indireita. Não é uma verdadeira confissão a não ser isto. Veja, irmão, preste atenção o que o irmão Branham está dizendo. Não é uma verdadeira confissão a não ser isso. Qualquer coisa que se chama confissão, seja de um homem, seja de uma mulher, seja de um jovem, seja de um ancião, seja de um membro, seja de um pastor, qualquer coisa que seja uma confissão que não seja isso, não pode ser uma confissão. E se eu dissesse agora, eu vou confessar isso que eu fiz de errado, e eu digo, bom, Senhor, veja, ele vai pedir perdão a Deus, certo? Ele vai pedir perdão a Deus. O que o irmão Branham vai dizer aqui, no parágrafo 64, é ele pedindo perdão a Deus. Então, digamos que ele chega diante de Deus, ele vai pedir perdão a Deus desse jeito aqui, olha só. Eu vou confessar isso que eu fiz de errado. E eu digo, bom, Senhor, meu amigo, tu sabes que eu te conheço muito bem, louvado seja Deus, aleluia. E eu penso que tu és um bom, velho companheiro, me perdoe. Tu sabes, velho amigo, eu não quis dizer isso dessa maneira, vem? Agora, você diz, isso é sacrilégio? É. Fazer uma confissão assim? É sim. Isso é uma afronta. Agora sou eu que estou dizendo. Isso é uma afronta. Uma confissão sem lágrima, uma confissão dessa maneira. Viu? Eu errei aí, me perdoa. Isso não é confissão. Isso não é arrependimento. Porque as duas coisas estão atreladas. Confessar e metanoia, confessar e mudar de dar fruto, produzir frutos de arrependimento. Mas se eu vou e digo, Senhor, eu não tive a intenção de fazer isto daquela maneira, e tu me ajudes para que eu não faça outra vez, ele recusará o meu sacrifício até que eu vá primeiro e acerte aquilo com a minha esposa. Então, preste muita atenção, amado irmão e irmã. Então, se eu chego para ela com a mesma irreverência e digo, digamos, velhinha, minha amiguinha, mamãezinha dos meus filhos, queridinha, você sabe que temos sido velhos amigos íntimos por muito tempo. Digamos, o que seria se eu colocasse os meus braços ao redor de outra mulher? E o que você diz sobre isso, mocinha? Você me perdoaria? Irmão, um homem que chega a dizer tal coisa, irmão, você que está me ouvindo, isso não é confissão. Isso não é dor, isso não é um escândalo, isso não é tristeza, isso não tem peso. Parágrafo 68, eu imagino como ela olharia. Ela pensaria, o que aconteceu com meu esposo? Agora, a primeira coisa, ela não saberia se você estaria brincando ou não. A confissão de alguns parece brincadeira. É porque ele não achou lugar de arrependimento. Ele quer proteger o seu ego, ele quer proteger a sua posição, ele quer menos proteger a sua alma. Parágrafo 69. E você não vai desta maneira fazer uma confissão para seu companheiro ou Deus. Você vai com mais profunda sinceridade, com uma pia tristeza do seu pecado. Primeiro, você deve estar arrependido e deve dizer a ela, querida, vem aqui. Isso pode significar o restante da nossa vida de casados. A mulher com a qual eu vivo, esta é minha amada, e como eu tenho te amado por todos esses anos. Mas agora você pode me deixar, deste momento em diante. Você pode não ficar comigo, você pode não me aceitar, e eu sei disso, mas assim, para acertar isso, eu tenho que estar certo, e eu tenho que dizer para ela do fundo do meu coração. E então eu tenho que dizer a Deus da mesma forma, e dizer para ambos, e para ela e para Deus com sinceridade, que eu nunca farei isso outra vez pela graça de Deus, somente agora possa ser capaz de colocar isso sobre ela. E ela não ver, talvez a minha maneira de falar com ela a convencesse, mas a minha maneira de falar não convenceria a Deus. Ele olha o meu coração e ele sabe, depois de tudo, somente mais uns poucos anos com ela, se Deus permitir,
E nós seremos tirados deste mundo, mas com Deus é a eternidade. Então eu devo estar profundamente sincero com Deus. E então, se eu estou sincero, Ele me ouvirá. Mas se eu não for sincero, não há nenhuma necessidade para eu gastar tempo de Deus para me ouvir. É aí onde isto vem hoje. Entre o povo, ali não parece haver profundeza de sinceridade que eles deveriam ter. E eu creio que um homem e uma mulher que vem receber oração deve primeiro confessar tudo o que eles têm feito e fazer tudo de uma forma correta. Então, irmãos, você pega a mensagem Ele Cuida de Você, do parágrafo 70 em diante, que você vai continuar essa leitura. Volto a dizer e repetir o que o irmão Brana disse. Você não pode fazer isso de qualquer maneira. Não são só palavras. Tem uma tristeza agregada, tem um peso agregado. E você ouve as pessoas dizer assim, irmão, você não conhece o meu coração. E eu, no alto da minha educação, costumo responder para elas assim, e daí? E daí? Não, você não conhece o meu interior, e daí? Pelo contrário, eu conheço muito bem o seu interior. Que a Bíblia diz, conforme aos frutos de uma pessoa, assim é a árvore. E o que a Bíblia está dizendo para mim é que nós devemos produzir frutos de arrependimento. O fruto não é dentro, o fruto é fora. Então aquela pessoa de olhos secos, com um comportamento irreverente, apenas se importando em guardar seu status, às vezes o seu posto, que não quer perder a sua posição, perder seu dinheiro, perder a sua influência, naquela posição, e seja ela quem for, isso não é arrependimento, irmão, isso não é amor à palavra, irmão. Aquela mulher não se arrependeu, aquele homem não se arrependeu. Ele apenas quer manter as coisas, não quer perder o que alcançou. Ah, você não conhece meu interior. Que interior? A Bíblia diz produzir frutos de arrependimento. Oxalá cada um de nós que formos nos arrepender, nos arrependemos pela palavra, por amor às nossas almas, e não por posições, por ego, por nome, por fama. Porque outra coisa está em jogo que não seja a nossa alma. É o que diz a Bíblia Sagrada, né? Apocalipse 2, 21 em diante. Eu dei tempo para vocês se arrependerem. Isso não é arrependimento. Bom, qualquer coisa que não venha do fundo da alma, por amor à alma e por amor à palavra, não é arrependimento. Não houve mudança de mente. Você pode fazer um ato público diante de sua esposa, um ato público diante de seu marido, um ato público diante de sua igreja, como disse o irmão Brana na mensagem Hebreus 7, segunda parte. As pessoas pecam, elas vêm aqui diante da igreja e dizem que pecaram, com um profundo arrependimento do que fizeram, com tristeza, com dor, com peso. Depois daquilo, ninguém mais tem a coragem de falar qualquer coisa sobre a vida daquela pessoa, porque seu arrependimento foi tão marcante, foi tão chocante, aquilo foi um escândalo. A minha última citação, amado irmão, irmã. Se você tomar a mensagem Um Testemunho Maior, do dia 15 de novembro de 1953, o profeta irmão Brana, no parágrafo 1º, ele vem agradecendo aos irmãos. Eu gostaria de ler tudo, mas por causa do nosso tempo, não dá. Mas se você tem essa mensagem, pega ela aí, Um Testemunho Maior, e eu quero citar aqui os parágrafos. No parágrafo 1, 2 e 3, o irmão Brana fala que ele destinava dinheiro a algumas organizações, como a Cruz Vermelha, e essas organizações, elas estavam desviando esse dinheiro, que era dinheiro de ofertas de amor, ou dinheiro da igreja. E que ele disse, o homem que nós doamos dinheiro há um tempo atrás, eu vi ele dentro de um Cadillac, com seu charuto na boca, com a sua mão para fora do carro, e ele tinha um relógio de ouro e um anel de ouro. Isso é o que estava sendo feito com o dinheiro que era doado. No parágrafo 3, o irmão Brana disse, o dinheiro que Deus me dá, eu sou o administrador dele, e Deus me fará responder no dia de julgamento pelo que faço com ele. Então eu sei de uma coisa, se eu pegasse o que eu pudesse, e pagasse para mim, saísse pelo país e coisas, e tentasse pregar o evangelho,
quando fosse responder naquele dia, eu diria: Senhor, eu fiz o meu melhor. E eu tenho certeza de que as pessoas apreciariam, todo aquele que é salvo, apreciaria ver outra pessoa salva e curada, não é assim? Então, isso tem estado em meu coração para tentar fazê-lo. Então, feito isso, desde então, é isso que estou tentando fazer agora, estou tentando ajudar alguém. No parágrafo 4, você vê que o Mombrana diz que os pregadores morrem jovem por causa da tensão nervosa. Eles morrem cedo. Ele vai falar de um pastor que infartou, outro que teve um ataque cardíaco em cima do púlpito, porque esses homens sofriam desgastes emocionais muito grandes. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, amado irmão e irmã, que você anote e não se esqueça disso, desta mensagem. No parágrafo 7, o irmão Branner diz assim, preste atenção. E quando eu vou a diversas partes do mundo, se Deus me permitir, bem, às vezes fica terrivelmente escuro. Já vivenciei momentos em que eu não sabia em que direção tomar. Feiticeiros, demônios, tudo por todos os lados. Não é uma coisa fácil. E lá você está representando Jesus Cristo, o ser mais santo de todo mundo. E você está de pé lá e cada demônio fazendo de tudo para pressioná-lo. Agora, irmão e irmã, preste atenção. E quando você está lidando com outro mundo, você deve se lembrar: uma reprovação ao seu nome faria mais do que todo o bem que já foi feito. Nós que estamos representando a Jesus Cristo, uma reprovação do nome de Jesus ali faria mais do que todo o bem que já foi feito. Por isso a Bíblia diz: se você tropeça num ponto da lei, você tropeçou em toda a lei. O que nós temos hoje é um monte de homem vivendo de passado. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o irmão Branham diz: Deus não quer saber o que você fez há 10 anos atrás, ele quer saber o que você é hoje. Porque você pode começar muito bem e terminar muito mal. Fizeram muito bem, muito bem, muito bem. Você pode ter certeza absoluta que antes de Jesus chegar, os fariseus tinham feito muitas obras, muitas. Mas eles tropeçaram naquela pedra. E aquilo fez mais mal que todo o bem que eles fizeram foi ignorado. Deus nunca levou em conta aquilo. E hoje não é diferente. Quando nós vemos alguém manchando esta mensagem, manchando esta Bíblia, torcendo ela para que ela possa cobrir aquele homem, aquela mulher, este mal, esta reprovação, ela é maior, ela vai fazer mais do que todo o bem que você fez dentro da mensagem. Uma reprovação ao seu nome faria mais do que todo o bem que já foi feito. Por isso, irmão, o diabo não está brincando. Se erramos, se pecamos, aquele pecado que é imperdoável chama-se incredulidade. Esse daí não tem perdão. Mas todo o restante, você, meu irmão que está me ouvindo, você, irmã, se há uma oportunidade de salvação, abrace-a com tudo que você tem. Mas você precisa se arrepender. E é o que disse o Mombrana: eu não creio em arrependimento sem lágrima. E você tem que encontrar esse arrependimento na cruz do Calvário. Não é longe de Deus, não é em Deus. Para que aquilo possa entrar no seu coração, te quebrar, te moer. E você achar lugar de arrependimento. Agora você ignora essa voz hoje, você ignora uma voz amanhã, assim como você ignorou anos atrás, você segue ignorando nisso. Um dia você não vai encontrar mais esse lugar para se arrepender, mesmo que você busque ele com lágrimas. Por isso o profeta disse: quando o rapto se der e os mais íntimos saberão que aqueles irmãos desapareceram, as pessoas procurarão se arrepender de seus pecados. Elas encherão os altares, elas gritarão por Deus, assim como batiam na porta da arca pedindo para Noé abrir: abre-nos, Noé, abre-nos. Estamos arrependidos. Ajuda-nos, Noé. Se você não pode me salvar, salve o meu filho recém-nascido, salve o meu bebê.
Mas o tempo de se arrepender havia se passado. Hoje, ainda há tempo para mim, ainda há tempo para você, irmão, ainda há tempo para você, irmã, de achar lugar de arrependimento. Pecadão, pecadinho, todos eles diante de Deus são da mesma cor, são vermelho. Mas ainda há um sangue que está dentro da igreja de Jesus Cristo, porque você sabe que o trono de Deus está em sua igreja, e este sangue vertido, real, colocado sobre esse vermelho do pecado, disse o profeta, Deus olha para aquilo e Deus não vê pecado naquilo, desde que você se arrependa. Desde que você aceite perdão como perdão, desde que você tenha uma confissão sincera, verdadeira, com reverência, e aceite o caminho que Deus colocou diante de você, para que você viva uma vida em Cristo Jesus, rumo àquele novo céu e àquela nova terra. Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e que essa mensagem possa ter penetrado o seu coração e te ajudado. Não é apenas para te deixar inquieto, mas para te despertar que cada um daqueles que creem nesta mensagem, nós não podemos cair nessa armadilha de achar que nós não temos do que nos arrepender. De maneira alguma. Temos do que nos arrepender e temos que achar lugar de arrependimento. Temos que ter olhos arrependidos, boca arrependida, ouvidos arrependidos, corações arrependidos e produzir frutos de arrependimento, se é que queremos alcançar este grande dia de transladação que está tão perto de chegar e nós estamos nos preparando dia após dia, arrependendo dos nossos pecados, nos aproximando mais e mais de fé em fé, de glória em glória, daquela grande promessa que o Senhor Jesus nos deu de um dia sermos transformados e raptados. Deus te abençoe em nome de Jesus.